dar uma relembrada da sintaxe, vamos dar uma relembrada aí da ideia geral do que é trabalhar com sistema de grid. Porque isso é importante, mas é um pouquinho chato de entrar na cabeça de vocês, tá? Então, relembrando, o que é um sistema de grid? Um sistema de grid, ele parece uma grelha de churrasco, tá? Então, até na aula anterior eu tinha pegado a imagem da grelha, deixa eu ver se eu acho aqui ela para fazer essa comparação. Deixa eu ver aqui. O duro é achar onde eu salvei isso, né? Acho. Não. Imagens. Aparentemente não foi imagens, vamos ver documentos. Eu acho que vai ser mais fácil eu abrir do que eu procurar onde eu salvei isso daqui. Tá? Então, vamos procurar aqui, ó. Grelha de churrasco, tá? Então nós temos aqui, ó, várias grelhas de churrasco. Vamos ver essa daqui, esse modelo que eu quero. Tá? Então nós temos aqui uma grelha de churrasco, tá? O que uma grelha de churrasco é? Como uma grelha de churrasco, ela é composta. Ela tem aqui, ó, um quadro externo que serve de suporte, tá? Para as linhas, tá? Para esses metais aqui finos na horizontal que formam linhas, e para as colunas, que no caso aqui eu tenho dois espetos que formam duas colunas, tá? Então isso daqui é uma grelha de churrasco. Ela tem que ter uma parte em volta dela, certo? Para ser o suporte para os metais que vão na horizontal, que vão deitados, para os metais que vão na vertical, que vão em pé. Esses metais soldados, eles formam a estrutura da grelha, onde você pode colocar, né? Você pode colocar suas carnes, suas linguiças para assar, tá? E fazer um ótimo churrasco. Bom, por que eu estou falando de churrasco numa aula de Bootstrap, né? De HTML? Porque na hora que a gente vai fazer um site, a gente pode utilizar a mesma ideia de estrutura em grelha, na verdade em grade, tá? Então, existe, se você pegar qualquer site, você pode analisar ele, tá? A maioria dos designs, dos layouts, de como se eles fossem uma grade, tá? Então, sei lá, falem aí algum site, algum tema para a gente dar uma pesquisada. Filme, IMDb. Tá? Vamos ver o site do IMDb, que você vê lá as críticas de filme. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui no site do IMDb. Ele está dando uma carregada. Aqui no site do IMDb, a gente tem aqui uma barra de navegação, aqui em cima, no topo. Aí a gente tem uma área de conteúdo que está centralizada, onde a gente tem várias áreas internas aqui dentro, tá? A gente tem vários componentes internos. Esse cara parece o Drácula, velho. Vamos descendo. Peraí. Caramba, velho, parece o Paçoca do Dudão. É muito parecido. Peraí. Paçoca Dudão. Então, não sei se vocês conhecem o Paçoca. O Paçoca é um grande personagem, velho. Um personagem brasileiro. E o moleque aqui é mó a cara do Paçoca. Mas vamos continuar aqui. Então a gente tem essa área de conteúdo até a gente ter um rodapé aqui embaixo, certo? Se a gente pode analisar esse site
como um conjunto de linhas, tá? Então nós temos uma linha aqui em cima no topo, que ela é fixa, um topo fixo nada, a ideia é minha. Mas é um topo que ocupa de fora a fora. E depois aqui dentro nós temos uma linha de conteúdo que ela é dividida em várias sublinhas, né? Em vários subconjuntos, certo? Se eu pegar um outro site aí, vamos ver. Vamos pesquisar sobre Dudão e ver o que a gente acha. Vamos ver. Dudão da Deciclopédia. Vamos, por que não? Tá? Dudão da Deciclopédia. A gente tem aqui uma divisão em colunas, onde eu tenho uma coluna à esquerda, grande, de fora a fora, certo? E a gente tem aqui uma área de conteúdo, onde a gente tem uma área de conteúdo principal, e aqui embaixo nós temos um rodapé, certo? Vamos ver outra coisa aqui. Dei uma ideia aí, pessoal, ajuda aí. Fala outro tema. Comida, muito bom. Deu até fome. Comida, vamos ver aquele, como é que chama aquele site de receita? Vou pensar alguma coisa aqui. Torta. Eu não sei se tem 2F. Tem. Tá. Então vamos pegar aqui. Esse daqui, tudo gostoso. Tá. Tudo gostoso, ele tem um topo fixo, que poderia ser uma linha. E ele tem aqui uma área de conteúdo, que poderia ser uma linha também, com uma coluna ocupando um espaço aqui centralizado, com várias subdivisões, e outra linha que seja rodapé, tá? Então, se eu pegar aqui, vou tipo imitar o site do Tudo Gostoso, tá? Eu tenho o que? Eu tenho um quadrado, que seria a estrutura do site, tá? Aqui em cima, eu tenho um quadrado de topo, eu tenho um quadrado de rodapé, eu tenho uma área de conteúdo meio que centralizada. Tá? E aí, ó, para vocês verem, eu vou pintar aqui. Eu tenho um laranjinha aqui em cima e eu tenho um cinza aqui do lado. E aqui no meio é branco, onde eu tenho os escritos. Dê uma olhada se não é mais ou menos a mesma estrutura, ó. Eu tenho uma área de topo laranjinha. Eu tenho uma área de conteúdo centralizada branca no meio e cinza em volta. E eu tenho um rodapé aqui, laranjinha de novo, tá? Isso é uma estrutura geral, tá? Eu tô simplificando bastante. Esse site, a gente pode entender ele, a gente pode refazer ele se a gente utilizar o sistema de grid, certo? Como que o sistema de grid funciona? O sistema de grid, ele sempre tem uma tag com uma classe chamada container, tá? Ou container fluid. Container fluid, ele é a estrutura da minha grade, é como se fosse a lateral da minha grelha. Dentro do container, tá? Eu vou ter então o container, não, tchau. Tá? Eu vou ter o container, que é o container onde eu tenho... Espera aí que tá cinza a letra e aí ficou meio apagada. Container, tá? Que todo site meu está dentro do container. Então o container ele engloba todo o meu site, tá? Tudo está dentro de container. O container ele vai de fora a fora, tá? O que eu tenho dentro do container?
eu tenho as minhas linhas, tá? Então, o nosso site aqui, a gente pode entender ele como tendo 3 linhas. Então, eu teria uma linha aqui, uma linha aqui, uma linha aqui, tá? Essas linhas seriam, respectivamente, a área do topo. Tem que chamar topo? Claro que não. Eu estou chamando de topo. A área de conteúdo, tá? E a área aqui embaixo de rodapé, tá? Topo, conteúdo de rodapé, eu que estou usando esses nomes, apesar de que a gente tem algumas tags, né, que a gente pode utilizar para ficar mais semântico, mas vamos pôr aqui de forma geral. O que a gente vai ter aqui na área do topo? A gente vai ter navegação, às vezes um topo fixo, entendeu? A identidade do site. O que a gente vai ter no conteúdo? No conteúdo a gente vai ter, como o próprio nome diz, o que interessa pra gente, o conteúdo. É onde vai estar as reportagens, as receitas, é onde que vai estar a informação que você quer, tá? Muitas vezes essa área de conteúdo pode ter barra de navegação lateral, à esquerda ou à direita. E a área de rodapé é o finalzinho onde eu indico que o site terminou, geralmente com informações do site, quem é o responsável, o endereço da empresa, telefone de contato, e-mail, certo? Isso é uma estrutura genérica, certo? A maioria dos sites segue essa estrutura. Tem que ser assim? Não, não é obrigado, mas de uma forma ou de outra a maioria dos sites tem. Só que a gente pode ver que essas 3 estruturas aqui, elas seriam 3 linhas do nosso site, tá? Que no Bootstrap, no sistema de grid, a gente chama de row, tá? Então eu teria uma linha para o topo, uma linha para o conteúdo, uma linha para o rodapé, tá? Se isso fosse a nossa grade de churrasco, cadê a nossa grade de churrasco? Tá? O container seria a estrutura lateral aqui da grade e as linhas seriam as linhas, tá? O sistema de grid do Bootstrap, ele obrigatoriamente exige que a gente tenha dentro de linha colunas, tá? Uma ou várias colunas, você escolhe. Mas ele, para funcionar corretamente, você tem que colocar a coluna. Se você não colocar, ele até que funciona em algumas situações, mas em outras ele começa a dar uns bugs. Que já aconteceu comigo. Meu design não funcionava, era porque eu, bobão, achei que não precisava colocar coluna e não coloquei. E aí depois que eu coloquei, ele funcionou. O que são colunas no sistema de grid? Tá? São subdivisões que você coloca dentro de uma linha. Por padrão, por definição, a gente viu na aula passada, isso tudo é revisão. Eu tenho 12 colunas disponíveis, 12 espaços disponíveis. Então imagina que isso daqui está dividido em 12 partes, certo? Se eu quero ocupar todos os espaços, eu crio aqui dentro uma coluna e coloco que a coluna tem o tamanho de 12, tá? Se eu quero ocupar todos os espaços aqui embaixo, a mesma coisa. Eu chamo de 12. Aqui nós temos um conteúdo centralizado, mas vamos supor que a gente não dividiu utilizando o margem, utilizando um container para centralizar o conteúdo. Vamos dizer que a gente quis utilizar sistema de colunas para fazer essa divisão, tá? Como que eu poderia ter feito isso? Eu poderia ter colocado uma coluna de 3 aqui, por exemplo. Uma coluna de 3. E aqui no meio, uma coluna de quanto que seria, pessoal? O total é 12. Já foi 3 aqui, 3 aqui. Exato, 6. Por quê? 3 mais 6, 9 mais 3, 12. Somou 12, que é o total de espaços disponíveis.
certo? Falando assim, isso daí fica muito esotérico, vamos usar essa palavra, fica muito, né, viajado. Vamos fazer na prática para a gente ver como é que esse sistema funciona. Vamos fazer umas práticas bem rápidas aqui para a gente entender novamente o sistema, tá? Então aqui eu vou criar, tá? Eu vou criar uma página chamada teste, tá? Que aí a gente vai ficar brincando com ela. Então, só para mostrar para vocês novamente, eu sei que eu já fiz isso nas últimas aulas, mas tem coisas que a repetição ajuda a gente a entender. HTML5. Vou inserir Bootstrap, tá? Então, não vou comentar dessa vez não. Link CSS, tá? Vamos pegar o Bootstrap. Aqui eu vou inserir o JavaScript. Aqui a gente vai colocar jQuery. Aqui nós vamos colocar Popper. Aqui nós vamos colocar o Bootstrap, tá? Agora a gente vai fazer o sistema de grid. Então, primeira coisa no sistema de grid, container. Então, div class container. Dentro do container eu vou colocar as minhas linhas. Div dentro de cada div a classe row, que é a linha, cria uma linha, tá? Posso vir aqui e colocar aqui 3, eu tenho 3 linhas. Dentro de cada linha eu tenho que ter a minha coluna, class call e o tamanho dela, certo? Vamos colocar aqui. Eu acho que eu copiei errado. Copiei errado não, eu digitei errado, velho. Não, aqui, Ctrl C. Call. Já fiz um sistema que eu divido o site, tá? De uma forma bem rápida. Se eu salvar aqui e testar, eu vou ver que eu não tenho nada, tá? Por que eu vou ver que eu não tenho nada? Porque esse site não tem conteúdo. E além de não ter conteúdo, ele não tem cor nenhuma, tá? Então primeiro eu vou colocar um conteúdo aqui. Vamos lá, H1. H1 aqui é o topo. Caramba, o que eu fiz? Topo. Vamos colocar aqui embaixo um H2 rodapé. E vamos colocar aqui no meio um parágrafo com o lorem ipsum, que é aquele texto. Aquele texto que é só para encher linguiça isso daqui, tá? É só um textinho aí que não tem muito significado, mas só para mostrar que tem alguma coisa. Se eu venho aqui e atualizo, agora eu vejo topo, rodapé, conteúdo. Quero centralizar, tá? Quero centralizar aqui esses textos. Eu vou vir aqui nessa primeira coluna e eu vou colocar text tracinho center, tá? Uma classe do Bootstrap de centralização de texto. Acho que é isso, espero que seja, senão eu vou parecer um bobão aqui que não sabe o que está fazendo. Que bom, passei no teste de bobice.
E para ficar mais visível, eu vou colocar cor, tá? Eu tenho BG Color Bootstrap. Eu tenho várias classes com cores que eu posso utilizar, tá? Então eu vou usar quais delas? Eu vou usar aqui, ó, o azul pro topo, tá? Então eu venho aqui, eu coloco que aqui é azul. Qual outra cor? Eu vou colocar azul claro pro rodapé. Não, vamos colocar vermelho pro rodapé. Amarelo. Amarelo pro rodapé. Tá? Perceba que eu tô colocando isso daqui na coluna. E eu vou deixar o meio em branco por enquanto. E agora, ó, olha como é que o meu site já está mais visível, tá? Ele está centralizado. Isso daqui, esse centralizado, é porque eu estou usando container. Se eu quisesse que ele ficasse de fora a fora, que eu vou pôr, eu uso o segundo container com o container fluid. Salvei, atualizei, ele ficou de fora a fora. Para aparecer mais texto, né, que esse texto realmente tá muito pouco, vamos colocar mais uns parágrafos aqui, vamos colocar mais 4 parágrafos. Tá? Esse P vezes 4 é uma funcionalidade do Visual Studio Code aqui, de uma funcionalidade que ele tem aqui que chama Emit. Eita, não foi meu Loren. Então quer saber? Vamos copiar e colar. Então vamos copiar 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para 6 aqui. 6, F1, Beautify. Tá? Então tem um monte de parágrafo aqui para o meu site ter um monte de parágrafo. Pessoal, para quem não acompanhou, quem não viu as últimas aulas, pode parecer que eu fiz um negócio meio corrido demais, mas isso daqui é uma revisão, tá? Que eu já falei nas outras aulas e tal. Mas mesmo assim, sendo revisão, algum de vocês quer perguntar alguma coisa sobre esse sistema? Quer que eu repita? Quer que eu mostre novamente? Se algum de vocês tiver dúvida, tá? Pode perguntar. Porque eu tô aqui para isso, certo? Bom, eu vou continuar então. Então vou fazer algumas brincadeiras com esse site, tá? Vamos dizer que eu quero dividir esse site, o conteúdo dele, em duas partes iguais. O que vocês acham que eu tenho que fazer? Aqui atualmente eu tenho uma coluna de tamanho 12. O que eu faria para eu ter duas partes iguais aqui no meio? O que vocês acham que eu faria? Isso. Dividir em 2, no caso 2 de 6. Então eu vou fazer isso. Então tem aqui uma de 12, tá? Eu vou tirar um pouco desse texto para não ficar muito texto, para ficar mais fácil de entender. Então aqui eu tenho uma coluna de 12. Eu vou copiar ela. Só que eu vou falar que cada uma tem 6. Uma de 6, uma de 6. Salvo. E aí, olha que interessante. Eu tenho aqui duas colunas, cada uma de 6. Se eu colocar cor nela, ó,
Se eu falar que a primeira é verde e que a segunda é azul claro, então eu venho aqui e falo que a primeira tem essa cor, a segunda tem essa cor. Olha que interessante, como fica mais fácil visualizar, tá? Lembrando que cor não é obrigatório pôr, eu tô colocando só para ficar mais fácil de ver e entender. Olha só, tá? Eu tenho 2 colunas, cada uma de uma cor. Se eu quiser dividir, agora, não em 2 colunas, mas em 3 colunas iguais, o que eu faria? Quatro cada coluna. Então eu tenho 2 colunas, né? Eu falei 3. Vamos pegar aqui, tá? Vamos mudar para 4. 4 mais 4. 4 mais 4, 8 mais 4, 12. Deixa eu deixar do meio sem cor, ou seja, de cor branca. Tá? Se eu tiro, ela vai pegar a cor padrão, que é branco. Olha só que interessante. 1, 2, 3 colunas. Certo? Se eu quiser 4 colunas, o que eu faço aqui para ter 4 colunas no meio? De 3. Então, 3 colunas de 3. 4 colunas de 3. Então, vamos pegar mais uma coluna. Tá? E aí, vamos mudar a cor dela, né? Vamos botar ela de vermelho. Essa coluna é perigosa. Então, vamos colocar aqui ela de vermelho. E aí vamos colocar aqui, ó, 3, 3, 3, 3, ó, 3 mais 3, 6 mais 3, 9, 9 mais 3, 12. Então, olha aqui, uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, tá? 5 colunas não dá para eu fazer uma divisão exata, mas dá para eu fazer uma divisão aproximada, tá? Dá para eu colocar 5 colunas aqui. Só que não vão ser todas do mesmo tamanho, tá? Vamos ver como que a gente poderia colocar 5 colunas aqui, ó. Vamos fazer um negócio rápido aqui. Vamos ver. 4 colunas. 4 de 3 dá 12. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar, por exemplo, aqui, 4 de 2 vai dar 8 e uma coluna de 4. Eu posso fazer isso daqui, ó. Eu vou colocar 4 colunas com 2 espaços e uma coluna central maior. Então, olha que interessante. Vamos só ver uma cor aqui. Vamos pegar essa dark, tá? A cor dark aqui. Então, eu vou fazer o seguinte: 1, 2. Vamos fazer uma coluna aqui no meio, que ela vai ser a cor BG, traço dark. E aí vamos fazer o seguinte, ó. Aqui vai ser 2, aqui vai ser 2. 2 com 2, 4. Aqui no meio vai ser 4. 4 com 4, 8. Aí mais 2, 8, 9, 10. Mais 2, 10, 11, 12. Olha que legal. Ó, uma coluna de 2, uma coluna de 2,
uma coluna de 4, uma coluna de 2, uma coluna de 2. As colunas não precisam ter o mesmo tamanho. A gente conseguiu aqui 5 colunas, tá? 2, 2, 4, 2, 2. A gente poderia fazer aqui também, ó, 2, 3, 2, 3, 2, tá? Vamos ver. Então aqui, ó, a primeira, 2, a segunda, 3, tá? 2 mais 3, 5. A do meio, 2, tá? 5 mais 2, 7. Agora, 3. 7 mais 3, 10. E finaliza com 2. 10 mais 2, 12. Olha só. 2, 3, 2, 3, 2. Desde que a soma dê 12, ele vai ocupar uma fileira inteira. Se a soma for maior que 12, se a última coluna fosse 3, o que daria mais do que 12, vocês lembram o que é que acontece mesmo? Exato. Isso daqui pula para a linha de baixo. Tá? E se a soma for menos que 12, vocês lembram o que que acontece? Tipo, o total dá 11. Exato. Falta um espacinho aqui, tá? Por quê? Porque eu tô ocupando 11 espaços. Aí falta um espacinho aqui. Beleza? Mas aqui a gente tem 5 colunas. Vamos fazer a última divisão que dá exata. Se eu quiser fazer 6 colunas aqui, como é que eu faço 6 colunas iguais? Isso, 2 cada um. Então eu vou pegar aqui essa última. Vamos pegar uma cor que eu não usei ainda. Que eu acho que a única que eu não usei aqui foi esse cinza. Acho, né? Deve ter mais alguma, só que eu não lembro. Tá? E aí vamos colocar 2 cada espaço. 2, aqui 2, 2 com 2, 4, com 2, 6, com 2, 8, com 2, 10 e com 2, 12. Salvo. Venho aqui, atualizo. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu posso colocar qualquer quantidade aqui até atingir 12 colunas. Eu vou fazer o seguinte, eu já tenho aqui 6, eu vou dobrar elas, tá? Olha que sacanagem. E aí eu vou colocar um em cada, totalizando 12. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha que beleza, vai ter 12 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colunas, tá? Mais do que 12 colunas eu acho muito difícil você precisar de um site que tenha mais do que 12 divisões, certo? Além disso, tá? Normalmente o que você vai ter geralmente é um site com 1, 2 ou 3 divisões. Uma divisão, aquele caso clássico, né, de uma área de conteúdo só. 2 divisões, o caso de uma barra lateral, tá? Então é muito comum a gente ter isso daqui. Eu tenho, deixa eu apagar aqui.
tá? Então, um caso muito comum que eu tenho um site que eu tenho uma barra lateral esquerda, tipo com 2, e uma área de conteúdo com 10, tá? Então isso daqui é um exemplo muito comum que a gente tem. Uma barra lateral de menu e uma área de conteúdo. Existem casos também que eu tenho isso daqui. Uma barra lateral assim, tipo com 2. Uma área aqui de conteúdo com 9. E às vezes uma barra lateral direita um pouquinho menor. Tá? Então eu tenho também às vezes uma barra lateral às vezes de 1. Tá? Então vamos colocar uma outra cor aqui. Tá? É comum também em alguns sites a gente ter isso daqui. Geralmente a gente tem uma barra aqui um pouco maior, uma área de conteúdo, uma barra um pouco menor. Vocês estão mexendo com WordPress? Se vocês vão ver que no WordPress ele tem um menu bem parecido. Ele geralmente tem a hora que você vai configurar, você tem um menu aqui à esquerda, um conteúdo e um menu aqui à direita, tá? Isso na interface administrativa do WordPress. Mas é muito comum isso, tá? Então, assim, sabendo como é que funciona isso daí, você consegue dividir o seu site em várias e várias partes, conforme o seu interesse, tá? E a sua necessidade. Só que ainda tem mais alguns detalhes, só que para a gente conseguir colocar isso na cabeça, o ideal é a gente praticar, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu falei bastante na orelha de vocês, e para facilitar a vida, eu vou mandar para vocês esse site, do jeito que eu tenho aqui agora, com 3 colunas, e eu vou pedir para vocês fazerem algumas modificações, igual eu fiz e foi mostrando. Então vocês façam, printam e mandam aqui para mim, tá? Então eu vou mandar esse arquivo, eu vou mandar tudo com RAR. Então pera aí, tá? Deixa eu dar uma pausada aqui. Aqui. Pessoal, eu mandei o arquivo no grupo, no formato .rar. Dá para vocês usarem ele tanto no computador quanto no celular, se vocês estiverem usando o celular. E aí o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam, primeiro, uma área de conteúdo com 3 divisões iguais, tá? Vamos fazer assim, parecido com o que eu fiz. Faz uma área de conteúdo com uma divisão só, depois com 2 igual, 3 igual, 4 igual e 6 iguais, tá? Então lembrando, uma divisão, tá? 2 divisões, 3, 4 e 6 divisões. Fez uma, deu certo, bate o print. Fez outra, deu certo, bate o print. Fez outra, deu certo, bate o print. E assim por diante. E eu vou estar aqui para auxiliar vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me perguntar. Acredito que eu vou pedir isso de tarefa, tá? Então a gente tem bastante tempo para... A gente tem aqui 40 minutos. Então dá tempo de vocês fazerem isso em aula. Então pode começar. Se tiver com algum problema de configuração do programa, alguma dúvida, pergunta para mim que eu estou aqui para ajudar vocês. E por favor, façam, que é a maneira que a gente tem de aprender, é essa, tá? É fazendo, errando e aprendendo. Beleza? Então, por favor, divirtam-se. Eu tinha pausado o vídeo. Pessoal, eu não tinha pedido um de 12, mas faz um de 12 também, tá? Então vai ficar aí no total um de 1, um de 2,
um de 3, um de 4, um de 6 e um de 12, tá? Todos os que eu falei aqui eu fiz exemplo no vídeo que eu gravei e quem assistiu a aula viu aqui ao vivo e depois eu vou disponibilizar aí o vídeo para vocês, beleza? Tá. Pessoal, deixa eu pôr aqui gravado para ficar melhor. Então aqui, ó, quais divisões que vocês vão ter que fazer? Então aqui vocês vão ter que fazer um com uma, tá? Divisão. Colunas, tá? Vocês vão ter que fazer um com uma coluna, 2, 3, 4, 6 e 12. Por quê? São os valores que dá para fazer exato. O de 5 não fica exato. Então, uma coluna, tá? Você vai ter que fazer com um col. Qual é o tamanho desse col, gente? Col 12, exato. Se for o de 2, vocês vão ter que fazer com col. Qual é o tamanho do col? 12 por 2 dá 6. O de 3, vocês vão fazer com col. 12 dividido por 3. 4. O de 4 vai ser o col. 12 por 4. 3. O de 6, 12 por 6 dá col. De 2. E o de 12, 12 por 12 dá col 1, tá? Então aqui uma coluna de col 12, duas colunas de col 6, tá? Então vou até colocar aqui, ó, uma coluna de col 12, 2, 3, tá. Então vai ser essa formulazinha que vocês têm que fazer aqui. O primeiro vocês vão fazer uma coluna de col 12. Ele vai ficar um inteirão ocupando tudo. O fez, printou. O segundo vai ser duas colunas de col 6. Tá? Fez, printou. O outro vai ser 3 colunas de col 4. O outro 4 colunas de col 3. Outro 6 colunas de col 12. E esse último aí que eu pedi agora faz 12 colunas de col 1. E para dar a divisão exata, tá? Não precisa ficar colocando cor diferente, não. Se quiser colocar para visualizar é legal, vai ser até bom para vocês, mas não precisa ficar colocando cor diferente, não. É assim, é um exercício mesmo para... O objetivo nosso aqui é treinar vocês entenderem as divisões por colunas. Esse é o objetivo. Pode, faz, salva, printa, deu certo? Printou, apaga e faz outra, tá? Eu vou criar uma atividade, tá? Eu vou criar uma tarefa, Ricardo, para vocês mandarem. E aí vocês mandem lá, mandam no tarefa, fazendo favor. Tá? O pessoal, aqui eu vou colocar na tarefas. Mas eu coloquei aqui, tá? Formalizei o exercício. Basicamente, para quem não viu a aula, tá? Para quem viu a aula, vocês já sabem, né? Mas para quem não viu, tá? Assista o vídeo inteiro para fazer divisões de colunas no site de exemplo, que eu vou anexar no formato RAR, tá? E aí vocês vão fazer diversas colunas na rol de conteúdo, tá? Do arquivo disponibilizado. Na verdade, eu vou ter que comentar, né, que eu não coloquei qual que é a rol de conteúdo. Mas, de qualquer forma, vocês vão fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sites, tá?
Nossa, 6 é um absurdo? Não, na verdade vai ser copiar e colar a maioria desse exercício, já que eu estou mandando pronto, tá? Não preciso usar a cor de fundo, mas se quiser pode utilizar. Que amor, ok. Isso que dá usar o Word para ditar, né? Ele fica colocando amor, posso dar certo. Nossa, velho, que viagem. É após dar certo. Após dar certo, tire um print de cada uma dessas colunas e envie na tarefa, tá? Se você não tiver o equipamento necessário, se você tiver sem celular, se o celular não der certo, se tiver sem computador, faz no seu caderno, tá? E aí, para facilitar, não precisa colocar o conteúdo, tá? O que é o conteúdo? Você só faz isso daqui, ó. Você coloca div class container, div class row e div class e o tamanho da coluna. Não precisa ficar colocando tudo isso daí, tá? Eu vou colocar aqui qual que é a row de conteúdo. Então, peraí. Row conteúdo. Tá. Row conteúdo. Aí aqui acaba a row de conteúdo. Tá? Então é nessa parte aqui que vocês vão ter que colocar, que vão ter que fazer as modificações. Beleza?